Olá, sagitarianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta leitura é uma mensagem geral e atemporal para a egrégora do signo de Sagitário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Sagitário. O que os queridos e abençoados sagitarianos precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Sagitário? Vamos lá, meus queridos. Olha que legal essa energia para vocês. Gostei. Vamos lá, meus queridos. Tem uma energia linda aqui para vocês de conquistas, de motivos para vocês estarem celebrando alguma conquista, alguma coisa que você se dedicou, e não é pouco não, se dedicou bastante, com bastante afinco, mas que isso está te trazendo oportunidades para descortinar coisas novas, um caminho novo, uma jornada nova aqui para você. Nós podemos estar falando de várias coisas na sua vida, podemos estar falando de repente de algo dentro da sua área de trabalho, então às vezes é aquele cargo que você quer, aquele ponto que você quer chegar, às vezes dentro da empresa que você quer galgar, né? Então assim, tem todo um percurso para você chegar lá naquele objetivo. Ou podemos estar falando de alguma meta mesmo na sua vida pessoal. Às vezes a gente cria, né, os nossos sonhos e a gente tem as nossas metas, e aqui são vocês indo atrás. E aqui, gente, tem uma frequência de muita dedicação, de muito empenho, sabe? Então, assim, eu sinto que são vocês buscando cursos, ou às vezes desenvolvendo as próprias habilidades. Então, se for algo relacionado a alguma coisa manual, então assim, é bem sobre aquele exercício de quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai ficando naquilo que nós estamos fazendo, melhor fica o nosso ofício. Então é bem aquele dito, a prática leva à perfeição. Então são vocês buscando inúmeras coisas para deixar aquilo melhor, sabe, se tornar realmente a sua melhor versão nisso que você está se dedicando. E, meus queridos, vem juntamente com todo esse empenho, juntamente com toda essa dedicação, aqui vem uma mensagem muito bonita de self-care, de autocuidado, que às vezes quando nós estamos naquele caminho para se dedicar em algo, a gente acaba esquecendo do nosso corpo, a gente acaba esquecendo da gente, não é? Então, assim, importante aqui vem um recado duplo, daquele momento de parada, porque aqui tem uma expressão que eu gosto muito, que vem do inglês, que é chamado burnout. Então, assim, é aquele ponto em que o estresse fica tão grande que às vezes a gente pifa, né? Então, assim, o corpo acaba indo num estado muito avançado de cansaço e tudo mais, que acaba pifa a máquina, né? Nós temos um aparato aqui, é um traje, eu brinco com vocês que é um traje terráqueo, então assim, a gente precisa cuidar também do nosso corpo. Então aqui, meus queridos, vem um recado muito importante para vocês: procure
se dedicar sim, porque aqui, com esse empenho, você consegue conquistar as coisas que você deseja, com motivos para vocês estarem celebrando. Já vou entrar mais a fundo nessa questão, que é muito positiva, ou seja, todo esforço valeu a pena, mas procurando perceber algum minutinho dentro do seu dia, por exemplo, né, a prática dos mantras que eu passo sempre para vocês, que são canalizados ao longo da leitura, elas servem exatamente para ser aquele minutinho. Então, assim, é um segundinho de harmonia, é um segundinho de self-care. A gente pode até brincar dessa forma, não é, meus queridos? Então, assim, um segundo de self-care. Então, é algo que não vai atrapalhar o seu desempenho, não vai atrapalhar a sua dedicação, mas vai ajudar a te trazer mais leveza, vai ajudar com que o seu corpo tenha aquele um segundinho aquele segundinho de pausa, tá bom, meus queridos? E já vou estar passando este mantra para vocês. Então, procure no decorrer de todo esse empenho, de toda esta dedicação, procure alguma coisa que você possa descansar. Pode ser que seja através da própria leitura, desse momento, olha, perfeito, desse momento em que você vai realmente descansar e vai ouvir a mensagem, vai fazer as suas reflexões, porque as leituras aqui do canal são para isso, ok? As leituras aqui do canal O Equinócio Tarô são voltadas para o autoconhecimento, então é para que a gente realmente possa refletir sobre as nossas vidas, sobre como nós estamos conduzindo as nossas vidas, tá bom, meus queridos? Então, procure encaixar dentro do seu dia algo que você possa fazer, que no meio de toda essa dedicação, de todo esse empenho, de tudo que você quer ver germinar, crescer, prosperar, você também se conecte com a paz, você se conecte com a sua paz interior, então tranquilize seus pensamentos, e isso é muito positivo, não é egoísmo, e é muito importante quando nós estamos falando principalmente de metas, de objetivos, de coisas que a gente quer ver prosperar, que a gente quer ver florescer nas nossas vidas. É importante que a gente tenha a paz, é importante que nós estejamos dentro dessa paz, para que tudo mais prospere. Até foi um post que eu fiz na minha outra mídia. A paz é um solo fértil, de onde tudo prospera e floresce nas nossas vidas. E aqui é sobre isso mesmo, tá? Uma energia linda de conexão com o ano de 2024, energia do número 8. Então eu sei que todo esse empenho, todos os seus esforços estão sim sendo recompensados e com grandes chances, uma tendência muito forte para que isso se materialize. Você veja os frutos, você possa colher os frutos de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação. Tá bom, meus queridos? Então aqui a palavra para vocês é no sentido de leveza. Procure encontrar o equilíbrio. Até é interessante falar sobre isso porque o próprio nome aqui do canal, o Equinócio Tarô, ele vem dessa energia do equilíbrio, o equinócio, o caminho do meio. Então, nem tanta dedicação e nem pouca dedicação, mas um caminho em que te faça sentir que você floresce, que você nasce a cada dia de uma forma melhorada, revigorado para seguir na direção dos seus propósitos. Sabe por quê? Porque o descanso ele é muito importante, a gente pensa de uma forma melhor, então às vezes a gente está ali no meio daquele agito todo, de toda aquela dedicação, daquela movimentação na direção da meta, mas aí a falta de descanso vai comprometer, por exemplo, a nossa inteligência, vai comprometer a nossa forma de pensar de uma forma lúcida, de uma forma objetiva, de uma forma prática, entende, meus queridos? E essa carta, ela vem para trazer exatamente isso. Então, nesse momento de conquistas, a gente tem duas formas de chegar nessa conquista, nessa base, nessa estrutura, porque aqui são vocês montando uma base muito bem estruturada e muito positiva, ok? Mas a gente pode chegar lá naquele, né, num estado de estresse absurdo e aí a gente nem vai ter energia para poder desfrutar de tudo isso, ou a gente pode chegar lá de uma forma assim, o cansaço, sim, mas não tanto, entende? Então é sobre observar e praticar, tentar fluir dentro desta harmonia, tá bom, meus queridos? Para que quando chegue este ponto tão maravilhoso de celebração, e aqui é aquele ponto assim que é um descanso, é um respiro, a gente sempre tem outras metas, né? No momento em que a gente conquista uma, sempre vem outras, mas é aquele ponto em que dá pra gente respirar e falar assim, poxa, que legal, eu tô vendo todo o empenho, tô vendo que toda a minha dedicação deu super certo, eu posso celebrar isso me traz um certo senso de que eu tô no caminho certo, que valeu muito eu ter confiado
nas forças do divino que estão me guiando. Valeu muito toda essa dedicação, porque agora eu consigo ver essa estrutura. Então são sobre coisas que você estava se dedicando e você já começa a ver que isso está te trazendo uma certa base. E dali, deste alicerce sólido, firme, que você trabalhou de forma árdua para conseguir, você tem chances de crescer ainda mais. E falando sobre esse crescimento, então é muito perfeito. Por quê? Porque essa carta ela vem exatamente no sentido de vocês estarem fazendo essa migração, fazendo essa passagem de uma situação em que realmente foi desafiador no sentido de tudo que você precisou se dedicar, se empenhar e trabalhar para isso, para um momento de mais leveza, onde as coisas já estão mais tranquilas e daí você já pode descansar um pouco, entende? Então aqui é sobre um senso de paz, um senso de harmonia profunda e uma transição muito positiva. Então é algo sim, meus queridos, que não só vai estar trazendo prosperidade, como eu falei sobre a questão do nosso ano, deste ano de 2024 e disso estar sendo concretizado ainda neste ano, mas também no sentido de estar trazendo para você aquele senso, como eu falei, de pausa, de descanso. Então assim, é um momento, meus queridos, para vocês estarem celebrando sim todas as conquistas dos seus objetivos, das suas metas, mas também de você estar celebrando este momento para você poder respirar, para você poder descansar um pouco, tá bom, meus queridos? Então observe como que você pode estar trabalhando e fluindo dentro dessas energias. Olha, gente, que coisa mais linda, é perfeito isso, inclusive, gente, que lindo, esse arquétipo, ele traz, eu já vou falar sobre ele, deixa eu falar sobre essa energia que eu estava falando para vocês. Então assim, procure fazer como eu disse, um minutinho de descanso. Se você puder dormir um pouquinho mais, se você puder fazer alguma prática que você vai sentir que vai rechear você, que vai diminuir um pouco a fadiga, faça tudo aquilo que você sentir que vai nutrir você. E olha que lindo, né? Este tarô, ele traz umas palavras embaixo das cartas, né? E aqui é sobre é uma keyword, né? Como se fosse uma palavra-chave. E aqui ela fala sobre a pessoa ser uma pessoa nutridora. Olha que lindo, né? Então, quando nós estamos falando sobre esse aspecto, aqui é um arquétipo, né? De uma pessoa que vai nutrir. Antes dela nutrir qualquer coisa, então aqui são vocês. Antes de você nutrir o seu sonho, o seu objetivo, o que quer que seja que você quer ver florescer e estar celebrando isso, é importante que você se nutra, entende? É importante que, por isso que o self-care, que eu sempre falo para vocês, ele não é egoísta, né? Não é algo egóico, não é um movimento egóico, pelo contrário, primeiro a gente precisa se rechear. Então, por exemplo, uma árvore, para que ela possa dar frutos, ela precisa estar nutrida. Ela precisa estar funcionando dentro do seu bioma, né? Ela precisa estar funcionando de forma adequada, com suas raízes, com solo adequado, para que então uma intensidade luminosa correta, enfim, temperatura e tudo mais, para que ela possa primeiro florescer e depois gerar frutos, entende? Então assim, primeiro você precisa se cuidar, primeiro você precisa se rechear e se nutrir. Então, assim, é observar, aqui tá vindo também para passar, observar também a sua alimentação. Então, cuidar, porque às vezes a gente fica trabalhando tanto, esquece de tomar água, esquece de se alimentar direito, ou às vezes fala, não dá tempo. Tem que dar tempo sim, você precisa cuidar de você, porque você é o seu maior projeto, ok, meus queridos? Como que você vai chegar lá na sua celebração se você tiver só o pó? Então, assim, é importante você se cuidar. E essa leitura, ela vem muito como um alerta, na verdade, para todos nós de todos os signos. Deixa eu ver o que vem no fundo do deck aqui. Olha, é perfeito. É sobre aquela visão que nós temos. São vocês aqui fluindo na direção dos vossos sonhos. E aqui é uma confirmação para mim que sim. É aquele momento em que você agora não olha mais para as coisas que já passaram. Você está olhando para frente. Então é sobre essa base. Então você já estruturou isso, agora é o momento de você pensar nos próximos passos, planejar, estruturar e começar a trabalhar na direção disso, para que essa estrutura possa se edificar, ou seja, para que essa estrutura possa crescer. Então, citando o exemplo
do trabalho, então vamos supor que você conseguiu aquele cargo que você gostaria. E agora? O que mais eu posso estar fazendo para que eu possa alargar ainda mais, para que eu possa prosperar ainda mais, entende? A vida é sobre esse movimento. Tem uma frase que eu gosto muito de Albert Einstein que diz assim: a vida é como andar de bicicleta, é preciso se manter em movimento para não cair dela. Então não é que a gente, Anne, mas então quer dizer que eu vou estar sempre indo atrás de alguma coisa? Isso não é uma ambição exacerbada, não é uma ambição enlouquecida, pelo contrário, isso é algo que vai te colocar em movimento, num aprendizado, é um ritmo, entende? E isso não quer dizer de forma alguma que você não está dando valor para as outras conquistas, pelo contrário, é valorizando as conquistas, valorizando o que se tem hoje, que a gente consegue galgar muito mais, né? Então, assim, sendo gratos por tudo que nós temos neste agora, é que a gente vai edificando os próximos passos, tá bom, meus queridos? Então, falando sobre essa energia, né? Aqui é sobre o arquétipo de uma pessoa que gera sim muita receita, que tem sim uma base, uma estrutura financeira que veio de muito trabalho, que veio de muito esforço. Não foi fácil chegar nesse ponto, nessa árvore frondosa, entende? Teve muita resiliência, teve muita perseverança, teve muita dedicação. Não foi fácil chegar até aqui. Todo esse crescimento, todo o aprendizado, não foi fácil chegar até aqui. Mas cuide de você. Aqui tem uma energia também, meus queridos, de vocês estarem proporcionando não só para vocês, mas também estarem podendo proporcionar para, de repente, aqueles que dependem de você ou, de repente, aqueles que você sente no seu coração que você quer ajudar de alguma forma. E aqui falando sobre apoio, principalmente aqui não é só sobre o apoio de palavras, de carinho, de colo, de receptividade, mas também no sentido de apoio financeiro. Então, de repente, se alguma pessoa estiver precisando de um auxílio, de uma ajuda, você mesmo cansado, você ainda vai lá e ainda vai acolher e ainda vai ajudar. Tem essa receptividade aqui, esse abraço carinhoso, tá bom, meus queridos? Gente, o que é isso nessa leitura? Que coisa mais linda de leitura para vocês. Estou muito feliz mesmo com essa leitura. Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta belíssima leitura para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Gratidão, meus queridos, pelas palavras de tanto carinho, de amabilidade, de gentileza. Estejam certos que esta energia maravilhosa chega aqui no meu coração como um forte abraço de luz. Gratidão por todas as curtidas, compartilhamentos, vocês que estão inscritos aqui no nosso canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo à nossa grande família aqui do canal O Equinócio Tarô. Gratidão também aos nossos membros. Abençoados sejam vocês e todos os seus. Olha o que virou aqui, gente. Um amor romântico. Vou tirar mais uma. Mais uma mensagem, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Ótimo, perfeito. E é exatamente esse o momento para vocês, o momento de transição. Essa foi a carta que virou, essa também. Eu vou começar com essa primeiro. Então vamos lá. Essa carta aqui fala sobre o amor romântico. E ela diz assim: a frequência do amor romântico apoia, olha só o que essa carta está falando. Apoia a nossa jornada. Olha isso, gente. É aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Não existem coincidências. Tudo e absolutamente tudo é bênção, é beleza e é perfeição. O divino trabalha dentro dessa energia e se manifesta aqui para nós, né? Perfeito. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, essa frequência do amor romântico apoia a nossa jornada para nos sentirmos mais inteiros e mais completos. Olha isso, falei sobre a nutrição, sobre o recheio, certo? Através da experiência e da reflexão de uma consciência amorosa. Perfeito. Como que nós vamos... aqui tem uma energia também para vocês, já que veio essa carta aqui, vem uma energia também sobre... uniões.
Então podemos estar falando de casamentos, podemos estar falando de formação de sociedades. Então assim, é sobre uma pessoa aqui para alguns de vocês que vai fluir dentro desta amorosidade. E aqui vale para qualquer forma de relacionamento. Mas é sobre uma pessoa que vai estar estruturando com você e vai estar celebrando também as suas conquistas. Tá bom, meus queridos? Aqui para alguns de vocês tem essa tendência. Mas como que a gente pode fluir dentro desta energia de troca, de receptividade, se a gente não tem nada para dar? Se nós estamos ali, só o pó, como eu brinquei com vocês. Então, é exatamente sobre isso. Uma consciência amorosa e de nós nos sentirmos inteiros e completos. Então, é sim sobre essa energia de nutrição. Primeiro, a gente precisa se rechear para depois extravasar, para depois transbordar de nós, ok? Então aqui sobre essa energia de vocês estarem cuidando, de vocês estarem, de repente, para alguns de vocês, é o seguinte, aquele empenho, aquela dedicação em algo, mas também você se dedicando para as pessoas que você ama. Então assim, e aí, quem vai cuidar de você no meio de tudo isso? Entende? Então a consciência amorosa, né? Essa carta aqui fala sobre a lembrança. Aqui, gente, eu quero aproveitar e já estar falando com vocês sobre essa energia do mantra de poder. Eu quero já passar essa frequência para vocês, porque aqui vem uma energia muito forte de amabilidade, de gentileza para consigo mesmo, né? Para consigo mesma. Então eu quero estar passando para vocês a frequência do vosso mantra de poder. Este mantra, então, é aquele que você vai trabalhar naquele 1 segundinho do seu dia, no banho, quando você levantar, quando você estiver no trabalho, quando às vezes as coisas estiverem um pouco ali difíceis e você tem que tirar aquela força a mais de energia para colocar ali nos seus feitos, né? Então, quando você precisar daquele gásinho a mais, daquele descanso, daquela pausa necessária, você lembra do mantra aqui, que eu, Anne Marques, né? A Anne passou esse mantra, eu vou fazer, faça. É sempre no sentido de ajudar, tá bom, meus queridos? Então, o mantra para vocês é o seguinte: eu celebro as minhas conquistas, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro as minhas conquistas. Yes! E assim é, tá bom, meus queridos? Então, caso você sinta no seu coração o chamado, você pode estar trabalhando com este mantra e já começar a ativar essa frequência, escrevendo aqui embaixo nos comentários, porque sempre que a gente escreve, também verbaliza, são formas de nós estarmos potencializando essas energias, tá bom, meus queridos? Então, o mantra é: eu celebro as minhas conquistas, tá bom? E assim é. Então, vamos lá. Essa carta ela é lindíssima, ela fala sobre memórias, ela traz uma mensagem tão bonita dizendo assim: a frequência dessa memória, dessa lembrança, apoia a nossa memória de que tudo aconteceu, tudo que foi ensinado sob a forma da alma, né, ela nos proveu, ela nos trouxe informações valiosas e ferramentas para que nós pudéssemos fluir com graciosidade dentro e nesta vida. Olha só que interessante, né? Falando sobre graciosidade, falando sobre gentileza, essa é a forma que a gente deve viver, né? E quando eu tirei essa carta aqui, que ela veio como uma confirmação para vocês, para nós, né? É muito sobre isso. Nós vivemos num mundo muito imediato. E até por isso que as minhas leituras elas trabalham dentro, para quem me conhece já sabe, não é, meus queridos? Mas assim, o meu comprometimento é a forma como eu trabalho dentro do profissionalismo ao qual eu me presto a realizar esta missão, que é ajudar, que é servir, ok? Contribuir positivamente. Então assim, eu não vou fazer uma leitura num sentido imediatista de ficar tratando as cartas de uma forma aleatória, ficar jogando um monte de carta, até porque eu não considero isso um jogo, eu considero isso uma leitura, porque isso para mim é uma ferramenta de crescimento e desenvolvimento pessoal humano, de consciência muito profundo. Então, assim, para mim é um trabalho que não é no sentido de fornecer para vocês atalhos, entende?
Então, cada lâmina é muito profunda e eu trabalho no sentido de promover para vocês um desenvolvimento de sabedoria interior. Através dessa sabedoria interior, você trabalha dentro da sua inteligência, dentro do seu livre-arbítrio, você faz escolhas mais assertivas e, portanto, a sua vida flui na direção dos seus sonhos, da vida que você deseja viver e, portanto, a sua vida prospera e floresce. Tá bom, meus queridos? Então, as leituras são sempre nesse sentido, né? De promover o caminho, porque não tem uma receita pronta e nenhuma leitura vai ser igual, nenhuma leitura vai coincidir completamente igual para todos, porque nós somos seres únicos e especiais, ok? Então, as minhas leituras, elas vêm nesse sentido de não promover atalhos. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, olha aquilo. Não, né? Não é nesse sentido, não é no sentido de tarô adivinhatório. Infelizmente isso foi trazido para o Brasil e fez uma verdadeira lambança. Isso fica que nem um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Fica que nem um mata-borrão. Infelizmente isso tira a força, a potência do que o tarô trabalha. Então, nessa sociedade tão imediatista, né, a gente quer a resposta rápida, a gente quer o que vai acontecer muito rápido, a gente quer o que vai vir para mim muito rápido, né? Não é nesse sentido, a gente precisa entender como fluir na vida, como pensar de uma forma assertiva na nossa vida, como controlar aquilo que a gente pode controlar e se render para aquilo que a gente tem que se render. Isso é sabedoria, isso é desenvolvimento, isso é liberdade do ser, tá bom, meus queridos? Então, neste mundo tão rápido, tão imediato, como fluir com graciosidade na vida? Como estar fazendo essa ponte de conexão com o divino, né? Se nutrindo, procurando o caminho do meio, procurando perceber que nenhum crescimento vai acontecer nas nossas vidas se nós não estivermos partindo de um solo fértil. E que solo é esse? A paz divina que não está lá fora numa nuvem, está dentro de cada um de nós, porque Deus está dentro de cada um de nós. Nós somos filhos e filhas deste Deus. Portanto, Deus pulsa, vibra dentro de cada um de nós. Este mesmo Deus que eu falo para vocês que age sempre no superlativo. Tá bom, meus queridos? Então, é sobre isso. Eu estou falando sobre, eu citei o exemplo da leitura, porque é sobre isso. Nós acessarmos informações que nós já trouxemos de outros tempos para podermos, através dessa luz da consciência, através de um trabalho de meditação, de observação, meditação, eu medito na ação, eu consigo avaliar a minha vida. Porque é assim que, infelizmente, muitos de nós estamos num burnout, a sociedade está inteira assim, cansada, estressada, tudo com muita rapidez, tudo tem que ser muito pronto, muito rápido, a gente tem pressa. Não é assim. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, nós somos seres de sentimento. Nós precisamos estar conectados com a nossa divina essência, com a luz da consciência maior, a luz do nosso sol central, entende? É assim que a gente tem que fluir, com graciosidade. Senão a gente chega lá derrubado, só o pó, entende? E vamos colocando a nossa saúde também em risco por conta de toda uma sequência, todo um andamento, todo um processo de vida que já vem sendo vivido de forma errada. Tá bom, meus queridos? E o que eu sinto aqui para vocês são vocês trabalhando exatamente nessa energia antagônica. Entende? No sentido de não permitir que essas energias adentrem ao seu espaço. Então, é muito dessa frequência aqui, né, de florescer como uma lótus, né? Então, de expandir a consciência e perceber que desse jeito, sabe, se dedicando tanto, às vezes cansada, às vezes cansado, vai lá e faz de novo, vai lá e faz de novo, o corpo começa a emitir sinais e a gente continua. Então, chega um determinado momento em que pifa. E aí, se pifar, quem vai cuidar? Já que você está cuidando de tudo e de todos. Entende? Então, é sobre isso, é sobre esse ponto de parada e de observação. Algumas coisas precisam mudar. O marco zero. O ponto em que daqui para frente as coisas precisam mudar. Entende? Então, a energia é muito bonito aqui, porque a energia ela decresce, mas ela decresce porque ela precisa resetar. O ponto zero ele vem para resetar, é como se você tivesse apertado um botão e falasse assim, não, eu preciso parar, porque desse jeito não vai dar. Até rimou, né, gente? Eu preciso parar porque desse jeito não vai dar, ok? Então aqui é saindo de uma energia de cansaço, de às vezes
falta, né, de energia, de vitalidade para um ponto de até essa carta fala sobre o avanço, sobre o crescimento, porque você parou, observou e escolheu primeiro fluir com gentileza, com graciosidade, você com você. Entende? E isso é muito sobre a forma como todos nós estamos despertando. Essa carta fala muito sobre isso, né? Estamos despertando a nossa consciência para uma nova realidade. E vocês com essa energia tão linda, tão autêntica, tão forte, tão vibrante, né? Vem para nos ensinar através dessa leitura. Gratidão, queridos sagitarianos, por estarem trazendo essa leitura. É a egrégora de vocês, é a força de vocês que está trazendo, tá bom? Então, poder nos mostrar este ponto. Assim, olha, não é egoísmo nenhum se cuidar, é preciso parar para mudar, né? Rimou, adorei, é preciso parar para mudar. Então, meus queridos, é sobre essa transição, olha, é perfeito, tá? E essa carta traz uma energia linda do número 43 que transforma no número 7, uma energia espiritual. Então, assim, é só perceber que não é só sobre a questão física. Eu preciso cuidar da essência que está dentro deste traje espacial. Eu preciso cuidar disso, para que então a minha vida prospere, para que então minha vida alavanque. E olha só que interessante, né? Transição aqui e transição aqui. Então é sim sobre um momento novo para vocês. Vocês estão fazendo essa transição para um momento novo, melhor, mais saudável em todos os níveis. É sobre aquilo que eu falo da cura integral. Então essa carta diz assim, e a minha voz ficou rouca, né, gente? Vocês sabem que quando a minha voz fica rouca é porque tá transmutando a energia, tá? Então é assim mesmo, já já ela volta. Então é assim, a frequência da transição apoia o nosso entendimento profundo, olha isso, o nosso entendimento profundo da natureza dinâmica e que está sempre mudando da vida, da nossa existência e das nossas vidas, para que assim nós possamos deixar ir, nós possamos soltar e se render. Olha, eu falei sobre isso, perfeito, né, gente? Que coisa mais linda, o divino se manifesta de formas muito majestosas, né? Eu fico muito abençoada, muito agradecida a Deus de poder realizar esta missão. Então, se render, é exatamente isso, se render, é soltar um pouco, deixar um pouco o fardo que está pesado e procurar fazer escolhas também aqui, meus queridos, que sejam um pouco mais leves, sabe? Escolha quais são as prioridades, veja o que você pode fazer agora, neste momento, aquilo que não dá, vai ficar um pouco para depois. Paciência, lembra que você não é uma máquina, você é um ser humano. E tudo bem se você não der conta de tudo, ok? Tudo bem, tá? Não precisa se culpar de nada, tá? Porque às vezes a gente se culpa, né? Tô falando isso porque às vezes a gente se culpa. Então, se render ao processo, é sobre um processo. E é isso que a nossa sociedade hoje trabalha, né? A questão do imediatismo é que eu tô aqui, quero apertar um botão e ir pra lá. Então, assim, eu quero acessar o vídeo, quero apertar um botão e já ir pro final da leitura e já ter a resposta de tudo que eu falei. Minha leitura, ela é desenvolvida, né? É uma leitura extremamente desenvolvida e minuciosa. Não é uma leitura que eu vou ficar... É por isso que eu falo, eu não vou ficar soltando um monte de coisa, despejando um monte de coisa, né? Não é assim que o tarô funciona para mim. Eu trato com muito respeito, com muita amabilidade, com muita seriedade, entende? Então, é sobre isso, ok? A gente esquece do processo, a gente esquece de tudo que está entre aqui onde a gente está e lá onde a gente quer chegar. Não tem atalho, é só através do autoconhecimento, da reforma íntima. Então ela diz assim, se render ao processo e permitir que a transição ocorra com facilidade e com graça. De novo essa energia, né, aqui de fluir graciosamente, né? Então, fluindo com graça e com facilidade. Então, fazendo essa transição para um lugar, um momento mais positivo, com graciosidade, com leveza, é perfeito para vocês essa leitura, tá? Aqui para alguns de vocês tem sim uma conexão, meus queridos, que faz ponte para alguns de vocês, por conta dessa movimentação, tem uma energia favorável para viagens. São viagens curtas, então pode ser que no início sejam viagens investigativas, então de repente um curso que você vai fazer num lugar e aí você olha, conhece aquele bairro ou conhece aquela cidade, e aí você fala assim, poxa, esse lugar é muito legal, eu quero me enraizar lá. Eu quero mudar, eu quero ficar lá, entende? Então, para alguns de vocês, tem sim essa possibilidade de mudança, de vocês não só estarem saindo no sentido primeiro dessa reforma íntima, ok? Então, primeiro de você se reformar no seu íntimo, de observar coisas que você pode estar
trabalhando no sentido de te trazer mais leveza, e também pode ser que acabe culminando num momento de uma transição, de uma mudança total de vida, tá bom, meus queridos? Uau! Vamos lá. Eu vou tirar uma mensagem para vocês com este oráculo que traz mensagens do viajante sagrado, mas antes eu quero tirar uma mensagem com este deck que traz uma mensagem... Não, esse é do viajante sagrado e esse aqui são portais de luz. Então, como estamos falando de um momento novo para vocês, deste marco que eu falei, então depois eu quero ver uma mensagem final, tá bom? Então vamos lá. E o fato, aqui como veio essa energia linda da nutrição, da árvore, eu gosto muito de observar a natureza e de perceber os ensinamentos que a Mãe Terra nos traz, porque observar a natureza é observar os ensinamentos de Deus. Né? Observar o que a natureza está nos ensinando é observar também os ensinamentos de Deus ali, diante dos nossos olhos, né? De uma forma palpável, para quem gosta de pensar daquela forma que infelizmente foi trazido de uma forma deturpada para nós, de ver para depois crer. Então observar a natureza é perfeito, tá? Porque a gente está vendo aquilo ali diante dos nossos olhos. Então eu gosto muito de observar e ver como a natureza flui, né? E o fato de nós estarmos muitas vezes nesse burnout é por conta, né, deste estresse absurdo, né? Desse nervosismo, às vezes dessa ansiedade exacerbada, dessa pressa que, meu Deus, eu não sei onde a gente vai com tanta pressa assim. Não se faz nada direito, fica tudo desguelha, fica tudo rasgueiro, fica tudo, sabe, meio sem fazer, meio, sei lá, fica esquisito. Em tudo, em todas as áreas, né? Então é muito sobre isso. Quando a gente olha para a natureza, a gente coloca uma semente na terra, a semente não vai brotar de noite para o dia. Não vai brotar, entende? A gente está muito assim, né, nesse imediatismo. Então, nós adoecemos por conta... Eu sempre pensei nisso e isso para mim cada vez fica mais forte, cada vez que eu observo a vida como um todo, né? Então, o fato de nós estarmos adoecendo, não só fisicamente, mas mentalmente falando, as doenças da mente, né? Que hoje estão aí, muitas pessoas, muitas, é perigosíssimo isso, por conta do afastamento da nossa verdadeira natureza. Então, é querer que a gente se transforme em máquinas, né? O que não é o caso. Nós somos seres humanos. É como aquela frase lindíssima de Charlie Chaplin que eu falo para vocês. Nós precisamos de mais amabilidade, de mais gentileza. Sem essas qualidades, tudo estará perdido. E o mundo será de um verdadeiro caos. E é exatamente como a gente observa, ok? Então, essa desconexão com a nossa verdadeira natureza, né? E o ser humano, infelizmente, adoecendo em diversos níveis, emocionais principalmente, né? Mentais principalmente, por conta desta cura que não se faz num nível integral, num nível total do ser, tá? Então o fato de a gente querer forçar uma coisa que não tem a ver com a nossa verdadeira natureza, resultado disso é uma sociedade, infelizmente, doente. Vamos lá, meus queridos, olha, perfeito. Eu adoro isso daqui, eu fazia, olha, perfeito, nossa senhora, meu Deus do céu. Aqui é muito dessa energia de vocês, né, de estarem abrindo o caminho, de estarem abrindo a trilha, e para quem já fez uma trilha sabe, às vezes numa mata fechada, sabe o quanto é difícil e o quanto você tem que ir abrindo mesmo para você poder passar. Então é sobre esse empenho todo, essa dedicação toda, ok? Então assim, tem estudo, tem dedicação aqui, tem trabalho, então isso tudo gera muito cansaço, gera muita fadiga, ok? Então vamos lá, essa carta aqui virou, né, gente? E essa aqui diz assim, eu gosto muito dessa prática, inclusive pode ser uma prática para vocês estarem fazendo sim, porque eu sempre passo para vocês algo que, elementos e coisas que vocês podem estar trabalhando, ou então além dos mantras, sempre vem alguma prática, alguma coisa, que isso é passado, né, no decorrer da leitura, no desenvolvimento da leitura, para quem já me acompanha sabe. Então aqui eu fazia isso quando eu era pequena com a minha mãe, e a gente observar as nuvens, né? Então a gente sempre observa formatos. Então, aquela ali parece um passarinho, aquela ali parece um gatinho, aquela ali parece uma águia, aquela ali parece uma casinha, aquela parece um sorvete. Então, observe as nuvens. Dedique um segundo para você olhar para o céu, porque às vezes a gente está olhando tanto para o chão e a gente não percebe nem a nossa postura, né? Então, olhe para o céu, se conecte um pouquinho. Naquele momento em que você olhar para o céu, que formato de nuvem você está vendo? Né? Então são coisas que a gente pode fazer que quebram um pouquinho da nossa rotina, mas que vai nos alinhando, vai nos fazendo retornar para a nossa essência,
tá bom, meus queridos? A nossa essência, que estamos aqui, nós residimos aqui, mas somos frutos desse casamento de forças, né? Divina Mãe Criadora, Divino Pai Criador, Deus em um. Divina Mãe Criadora é para Kurt a nossa Mãe Natureza, tá bom? A nossa Mãe Terra. Então, aqui dizendo, deite-se, descanse e relaxe. Qualquer coisa que você possa fazer neste sentido. Pode ser observando as nuvens, pode ser fazendo os mantras, o que você sentir dentro do seu coração. E aí, naquele momento em que você estiver descansando, olha, de novo, 2 vezes essa energia de descanso, gente, olha que lindo, a necessidade do descanso. Que não às vezes a gente pensa assim, né? A gente também tem isso, né? Eu falo por mim, que às vezes eu também não sei descansar, eu não sei parar, né? Então, eu me sinto às vezes que eu tô vagabundeando, né? Desculpa a palavra, mas às vezes parece que eu tô assim, sabe? Mas não é necessário. Se o corpo pede e o corpo tem essa inteligência, é porque ele está emitindo um sinal que a gente deve ouvir. Esse é um dos motivos também, o fato da gente negligenciar os sinais do corpo. O corpo tem uma linguagem, ele fala conosco. Precisamos ouvir. Só que se a gente está ouvindo um monte de outras coisas no nosso mundo, por que a gente não tem 1 segundo do nosso dia para estarmos ouvindo a linguagem do nosso corpo? Tá bom, meus queridos? Então, sobre a necessidade do descanso. E aí, naquele minutinho, você pode fazer o mantra. Eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, principalmente, tá? Olha que lindo. A gente vai juntar, então, vamos juntar os mantras? Eu gosto muito de fazer isso. Então, aqui fala sobre o caminho maravilhoso. Olha, que perfeito, gente. Tem uma frase de Henri Poincaré, um matemático, que ele falava assim, foi um matemático muito especial, e ele falava assim, o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. E eis que ele fala, né, do caminho maravilhoso. Eu falei sobre aproveitar a jornada, e adentrei aqui nessa leitura porque ela vem muito nessa energia de nos ensinar a todos nós de todos os signos, sobre como a nossa sociedade, os caminhos, né, os meandros, né, que a nossa sociedade está fluindo. Então, falei sobre o processo, falei sobre a jornada toda que nos leva nas nossas metas, nos pontos de celebração, de conquistas. Então, aproveite a jornada, a qualidade da jornada. Se a jornada não for bem feita, se não for bem realizada, a gente não chega naquele ponto de celebração. Por que essa leitura ela vem como um grande ensinamento? Porque assim, você já está naquele ponto de estresse, de cansaço extremo. Então, com essa parada, você começa a observar e falar assim, não, eu preciso mudar, porque tudo isso está me levando aonde? A mais cansaço. Então, no momento em que você, olha que lindo, né, como o tarô é tão sábio, quando você vira a chave e fala assim, não, agora eu vou incluir também um pouquinho de autocuidado nisso, porque eu preciso me nutrir, como essa carta falou, então a celebração vem, a conquista acontece, entende? É sobre isso. Gente, que coisa mais linda. Então, vamos unir os 2 mantras e colocar assim, eu aproveito a jornada e celebro as minhas conquistas. Eu aproveito a jornada e celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? Gente, que coisa linda essa leitura para vocês, eu tô emocionadíssima. E olha só que lindo, né? Acabei de falar sobre essas conquistas, essa celebração, e aqui eu falei dos portais de luz, que eu queria tirar uma mensagem, e eis que vem aqui para vocês portais do triunfo. Olha que coisa mais linda, é sim sobre um momento aqui de muitas estrelinhas douradas para vocês nas vossas vidas. Olha que linda, ela fala assim, o sucesso se expande na sua vida. Perfeito, não é, meus queridos? Então, naquele momento em que eu encontro o caminho do meio de equilibrar o meu corpo físico, e as questões da vida material e o meu corpo espiritual, atendendo às necessidades da minha alma, então o sucesso se expande. E aqui essa carta, ela é uma confirmação para mim daquilo que eu falei para vocês, que é algo que você edificou, e agora isso tem chances de prosperar. Então, energia do sucesso aqui para vocês. Que lindo, perfeito, tá? E como veio também nessa carta sobre essa pessoa que conquista muito dinheiro através do seu trabalho, através da sua dedicação, do seu empenho, tá bom? Uau, que coisa mais linda. Eu tô muito, muito, muito feliz com essa leitura para vocês. Tem uma energia linda de base, de estrutura, uma conexão aqui dupla de bênçãos para vocês, isso mesmo, de bênçãos para vocês, uma energia dupla
de bênçãos, de conexão com a prosperidade para este ano ainda, com grandes tendências disso tudo estar sendo realizado, você chegar nesse ponto de conquista mais descansada, mais cansado, de fazer essa transição, né? Então, daquele momento bem desgastante para aquele momento mais leve, onde você, ufa, que delícia, consegui o resultado de todo o meu esforço, todo o meu empenho. Então, tem uma energia dupla para vocês, tem uma energia linda de harmonia, de paz, de equilíbrio interior, e também tem uma frequência maravilhosa de conexão com a frequência dos vossos sonhos, sim. Vamos lá. Aqui também tem uma energia, aqui tem uma frequência do número mestre, número 11, uma energia de Lord Melchizedek, uma energia que conecta a São Germain, fogo violeta. Então, uma energia de transmutação. Então, é perfeito com aquilo que eu falei sobre essa virada de chave. Então, de sair daquele lugar onde estava cansativo, estava exaurindo você, para um lugar mais positivo. É uma confirmação uma atrás da outra. Olha, gente, misericórdia. Eu acabei de falar da energia de Saint Germain e eis que me vem a Câmara da Chama Violeta. Meu Deus do céu, que coisa linda. Olha que lindo, gente. Vamos lá. Então, vou finalizar a vossa leitura falando destes portais abençoados. Onde estava a carta aqui? Ah, tá na minha mão. Ai, meu Deus. Vamos. Deixa eu colocar aqui para vocês direitinho. Aquele momento em que vocês sabem que eu gosto de deixar a mesa toda arrumadinha. Então vamos lá, vou começar com essa daqui, falando sobre o Conselho Galáctico Venusiano. Então ela fala sobre seres de luz, atendendo ao chamado, um momento para brilhar. Então é perfeito, né? Atendendo a um chamado. Que chamado é esse? O chamado da sua alma, o chamado da sua divina presença, eu sou. E nesse momento em que a gente atende o chamado, que a nossa essência também se comunica através do nosso corpo, então a gente consegue desabrochar, conseguimos florescer. E aí é só alegria. É aquilo que eu falei sobre o momento de virada e que então você começa a ver que as coisas estão fluindo para você, que as coisas estão, né? Toda essa celebração que você queria dessas conquistas chega até você, tá? É perfeito. Aqui também falando sobre a energia do apoio espiritual, né? Que veio forte para vocês também na leitura. Essa carta aqui fala sobre os códigos de luz de Thoth, dizendo uma iniciação de luz, um grande despertar, aqui vindo de uma sabedoria, aqui de um professor, de uma professora, então aqui falando sobre os seus mentores, então novamente sobre essa conexão, que inclusive a conexão espiritual, naquele momento de cansaço, de fadiga, por conta da frequência que o nosso corpo às vezes abaixa muito, né? A gente não consegue fazer essa conexão com os seres de luz, com a sabedoria, com essa lembrança. Aqui, para mim, essa carta se conecta muito com essa, né? Essa energia de nós nos lembrarmos de todo um conhecimento, de toda uma bagagem que nós já trazemos de outros tempos, de tempos remotos. É quando isso vale para aquelas situações assim, mas eu tô ali estudando, tô ali, fui buscar algo, mas nossa, parece que eu já sabia fazer aquilo, entende? Você foi buscar, na verdade, só para recordar, porque na verdade você já sabia, ok? Então quando você vê, você já tá fazendo, a pessoa te dá ali 2 agulhas e uma linha e você começa a tricotar. Como assim? Ninguém te ensinou, né? Então é sobre isso, é sobre essa conexão, tá? Ai, gente, o tricô é uma coisa que eu quero muito, muito aprender. Minha avó, as 2 avós, uma fazia um tricô sensacional, assim, uma coisa assim, era uau. E a outra fazia crochê, né? E aí eu não aprendi com nenhuma das duas. E aí eu fico nervosa, meus mãos começam a suar, e aí a linha fica toda molhada. Olha, é uma lambança. Então, assim, não consigo, não sei se nessa vida eu vou conseguir, mas quero muito aprender. Eu acho que deve ser também algo muito gostoso para a gente descansar a mente, né? Então vamos lá, meus queridos. Vou finalizar a vossa leitura com essa carta belíssima que traz uma mensagem falando sobre a Câmara da Chama Violeta, e ela fala sobre uma soltura kármica e uma transformação
radical. Olha que lindo isso, né? É sim sobre esse momento novo, esse momento mais leve, de uma transformação radical. Duas cartas falando sobre transição. Então é um momento novo, melhor, uma transformação radical mesmo, uma reviravolta muito grandiosa, uma transição muito positiva, de vocês estarem saindo sim de uma situação que estava absorvendo você energeticamente, trazendo cansaço, trazendo fadiga, para um lugar muito melhor, onde você celebra sim todas as suas conquistas, tudo aquilo que você gostaria de conquistar, tudo aquilo que você gostaria de desfrutar. Então é um momento extremamente abençoado para vocês, e eu termino essa leitura com o meu coração repleto de gratidão de poder entregar esta mensagem para você do signo de Sagitário, que é um super ensinamento para todos nós de todos os signos. Tá bom, meus queridos? Que lindo! E Sagitário, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados, e deixo o meu convite amoroso para você ser membro aqui do canal e acessar a nossa área exclusiva para membros. O link está aqui na descrição deste vídeo, e lá tem todas as informações para você ser membro e acessar a área exclusiva de membros aqui do canal, o Equinócio Tarô. Tá bom, meus queridos? E Sagitário, lembre-se sempre que você veio aqui neste mundo para celebrar, primeiramente, a sua vida e as suas conquistas. Yes! Celebre, meus queridos! E assim é! Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Sagitário. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Sagitário, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Sagitário. Até breve. Tchau, tchau.